curso desta semana é sobre direito constitucional e as competências do judiciário brasileiro. As aulas são ministradas pelo professor Francion Santos. Ele fala dos entes federativos competentes para manter a organização do Poder Judiciário e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá, meu amigo estudante de Direito, você que está aí em casa, vem ao longo dessa semana nos acompanhando aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, estudando as disposições constitucionais que estão regendo aí algumas regras acerca do Poder Judiciário, né? Essa semana aí nós tivemos aulas bem proveitosas, né? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, estudando mais algumas disposições afetas ao Poder Judiciário, né? E na aula de hoje nós vamos comentar acerca de um tema muito importante, né? Foro por prerrogativa de função. Esse tema aí é um tema atual, um tema recorrente, um tema, digamos assim, da moda, né? Muita gente se pergunta se determinada autoridade cometer um crime, onde ele é processado e julgado. Na nossa aula, como nós estamos falando do Poder Judiciário, eu não vou tratar de todas as autoridades que detêm foro por prerrogativa de função. Apenas os magistrados, ok? Apenas os membros do Poder Judiciário. Então, nós vamos comentar, né, vamos falar sobre cada um dos magistrados e, na hipótese de cometimento de determinados crimes, onde eles serão processados e julgados. Para início da nossa aula, né, para começar, digamos assim, com o pé direito, é preciso comentar acerca do foro por prerrogativa de função. Professor, o que seria esse foro por prerrogativa de função? Determinadas autoridades, né, por disposições constitucionais, elas são processadas e julgadas, e aqui é uma informação extremamente importante, no exercício da sua função, no exercício da sua atribuição, por foros especiais, ok? Eles não são processados e julgados, digamos assim, como os demais cidadãos. Em razão da função, em razão do exercício da sua atribuição, eles são processados em foros especiais. E aqui muita gente pode até pensar, professor, não seria uma forma de se desbordar, de se afrontar o princípio da igualdade que está previsto lá na Constituição Federal? Ou esse foro por prerrogativa de função não seria também uma hipótese, uma espécie de um tribunal de exceção, né, violando, afrontando aquilo que está previsto lá no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal? Não, minha gente. O foro por prerrogativa de função, ele tem sim, ele se reveste dessa natureza constitucional e não afronta princípios constitucionais, não. Porque ele vem consagrar, digamos assim, é uma atribuição, um benefício, uma garantia para que os ocupantes de determinadas funções públicas venham a exercer esses cargos, ok? De uma forma, digamos assim, mais tranquila, mais assegurada, né, em razão das suas próprias atribuições. Então, a Constituição, ao prever o foro por prerrogativa de função, ele não desbordou. A gente nem gosta de utilizar, eu e alguns doutrinadores, nós não gostamos de utilizar a nomenclatura foro privilegiado, porque, na verdade, não é um privilégio da pessoa. O foro é em razão da função na qual a pessoa está exercendo, aquela autoridade está exercendo. Imagina o seguinte, né, as batalhas medievais, né, de antigamente, os cavaleiros vestiam uma determinada armadura. Tenha sempre em mente que esse foro por prerrogativa, né, é como se fosse uma armadura, né, para aquele determinado magistrado, para aquela determinada autoridade. Enquanto ele está no combate, enquanto ele está no exercício da atribuição, é assegurado o foro por prerrogativa de função. A partir do momento em que ele deixa, então, o exercício daquela atribuição, né, esse é o entendimento atual, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, okay? O entendimento mais atualizado, ele vai perder aquele foro por prerrogativa de função, porque ele é inerente à função e não à pessoa do magistrado, tá? Então, feitas essas considerações, não há violação, né, ao princípio da igualdade, não viola o foro por prerrogativa de função, não viola o princípio da igualdade, tampouco vai violar, aí, né, vai se caracterizar, vai se revestir como uma forma de tribunal de exceção, né? São dois conceitos bem distintos, né, e o foro prerrogativa de função não se insere nesse conceito, tá? A priori, nós temos uma dúvida já de um aluno, de um estudante de Direito. Olhando na tela, vamos acompanhar a pergunta do nosso amigo. O magistrado aposentado tem direito a foro por prerrogativa de função? É um tema bastante atual, que já foi controvertido na doutrina, mas que ultimamente foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, minha gente, atenção, vem comigo. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão,
pacificou o entendimento dizendo que a partir do momento em que o magistrado se aposenta, ele perde o foro especial por prerrogativa de função. Esse é o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal. Fique atento, porque as provas de concurso público e os exames de ordem, né, vêm cobrando esse tipo de questão, principalmente as provas para a carreira da magistratura, né? Nós tivemos uma prova recente da carreira da magistratura lá do Piauí, que foi cobrado justamente essa questão. Então, você fica atento a essa situação. O magistrado que se aposentar, segundo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, vai perder o foro especial por prerrogativa de função, tá? Porque o foro é em razão da função. Esse foi um entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Se ele deixou de exercer a função, né, está aposentado, ele vai perder essa prerrogativa. Eu trouxe para vocês aqui o julgado, tá? E nós vamos comentá-lo para que você possa anotar, né? E se quiser, possa também aí no seu lar, na sua casa, bem tranquilo, dar uma lida, né, no recurso. Na verdade, foram dois recursos extraordinários. Vou passar aqui para você, tá? O primeiro foi o recurso extraordinário 546609 e o recurso extraordinário 549-560. Pronto, os dois foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal e ele reafirmou a orientação no sentido de que os magistrados que se aposentarem vão perder essa prerrogativa, né, de foro, mesmo em relação a atos que foram praticados no exercício da função ou em virtude desta. Então, mesmo que ele tenha praticado atos enquanto ainda estava na ativa, né, atuando como magistrado, ao se aposentar ele vai perder essa prerrogativa. E aí, eu destaquei alguns argumentos dessa decisão, né? E aí você pode pesquisar, né? Ou então pode fazer a anotação aí nos seus cadernos, tá? O foro especial por prerrogativa de função teria o objetivo do resguardo da função pública, então ele não tutela, como eu havia falado, a pessoa do magistrado, mas sim a função. O magistrado, no exercício do ofício, olha só que interessante essa decisão, ele gozaria da prerrogativa de foro especial, garantia voltada não à pessoa do juiz, mas segundo o STF, aos jurisdicionados, pertencem àqueles no qual o serviço é prestado e não à própria pessoa do magistrado. O foro especial, ante a inexistência do exercício de função, não deveria perdurar, haja vista que a proteção dos jurisdicionados, nesse caso, não seria mais necessária, ou seja, se ele não está exercendo uma função, não há necessidade de gozar dessa prerrogativa, tá? Essa foi a decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, tá? No RE 549-560, que você já anotou e pode consultar. Tranquilo? Então, respondendo aí a dúvida do nosso amigo, hoje, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há possibilidade de que magistrados aposentados gozem da prerrogativa do foro especial, tá? Foro especial para eles, hoje, aposentados, segundo o STF, não existe essa possibilidade. O que nós vamos comentar, então, a partir de agora? Bem, eu trouxe para vocês, como havia comentado no início da aula, as competências de cada um dos tribunais para processar e julgar os respectivos magistrados, tá? Então, nós vamos dispor, quem tiver com seu caderno, né, pode fazer uma anotação bem bacana, lembrando que eu só vou falar, né, vou reiterar, só vou falar acerca dos magistrados, porque o nosso tema é Poder Judiciário, eu não vou falar sobre presidente da República ou outras autoridades, tá, os parlamentares, vou me ater apenas aos magistrados, tá? A gente deixar o foco nos membros do Poder Judiciário. Então, vamos começar com a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Então, se você quiser fazer já a sua anotação no caderno, a previsão de foro especial por prerrogativa de função e a competência, né, para ser processado e julgado no Supremo Tribunal Federal, está prevista lá no artigo 102, inciso 1, alíneas B, C e D, tá? Nós vamos comentar, eu vou botar aqui para vocês quais são as situações e aí você pode montar um esquema de estudo aí no seu caderno, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem a competência para processar e julgar nos crimes comuns, e aqui eu só vou falar dos crimes comuns, não estou elencando crime de responsabilidade ainda. Ele vai processar e julgar, no caso de prática de crime comum, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se o ministro do STF cometer crime comum, a competência é originária do próprio Supremo Tribunal Federal, ok? No crime comum, caso ele cometa
o crime de responsabilidade, aí a competência não será mais do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ver, eu vou falar qual é a casa competente para processar e julgá-lo, ok? Então, só crime comum, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Professor, ainda existe a competência originária do STF para processar e julgar outros magistrados? Existe sim. Caso o magistrado tenha cometido ou um crime comum ou um crime de responsabilidade, aí você pode montar no seu esquema aí crime comum / crime de responsabilidade, tá? O Supremo Tribunal Federal vai julgar, caso tenha cometido qualquer um dos dois crimes, os ministros dos tribunais superiores. Então, presta atenção, ministro do STJ, supor que o ministro do STJ tenha cometido um determinado crime comum ou um crime de responsabilidade. A competência para processar e julgá-lo será do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o mesmo entendimento eu vou estender aos demais tribunais superiores. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o STM, na hipótese dos seus ministros, dos seus membros, virem a cometer ou um crime de responsabilidade ou um crime comum. Gente, muita atenção. As provas de concurso público gostam de fazer uma mistura no tocante ao crime de responsabilidade. E aqui você não vai cair em pegadinhas, né? Você não vai ser surpreendido caso esteja se preparando para um concurso, para o exame da ordem. Fique atento. Só crime comum os ministros do STF. Crime comum / crime de responsabilidade. Aí você já colocou no seu caderno os ministros dos tribunais superiores, tá? STJ, TST, TSE e o STM. Crime comum / responsabilidade. Aí você vai me perguntar, professor, caso o ministro do Supremo Tribunal Federal ou o ministro do STJ, do TST, dos tribunais superiores, né, dos demais tribunais superiores, venha a praticar venha a ser preso, né, de maneira injusta, né? Cabe o remédio constitucional do HC. Quem é competente para processar e julgar um HC quando o paciente for um ministro, por exemplo, do TST? Segundo a Constituição Federal, previsão artigo 102, inciso 1, a linha D, tá? A competência será do STF, do Supremo Tribunal Federal. E aqui ainda ficou mais fácil. Se tratar de HC, no qual o paciente seja ministro do STF ou ministro de qualquer um dos tribunais superiores, a competência para processar e julgar esse HC será do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, minha gente? Então, está aí, né, a competência para processar e julgar o foro prerrogativa de função dos magistrados, tanto do Supremo Tribunal Federal como dos tribunais superiores. Vamos descer um pouquinho, vamos ver a competência do STJ, competência originária para processar e julgar magistrados. E atenção, competência para processar e julgar magistrados, ok? Eu não vou me ater aqui às outras funções, vamos só falar dos magistrados. O STJ, a sua competência está prevista lá no artigo 105, inciso 1, nas alíneas A e C. Professor, quem o STJ vai processar e julgar? Para você que na segunda-feira montou aquele organograma, está com ele aí, abra o seu organograma, ele vai te ajudar. Ajudar o quê, professor? A identificar justamente aquelas autoridades, aqueles magistrados que serão processados e julgados lá no STJ. São os desembargadores. Os desembargadores dos tribunais regionais federais, dos TJs, dos tribunais regionais do trabalho, lá do Tribunal Regional Eleitoral, serão processados e julgados onde, professor? No STJ, caso venham a cometer tanto crime comum como crime de responsabilidade. Essa é a previsão do artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Então, desembargadores, e aí você vai começar lá pelo TRF, tanto do TRF, do TJ, dos TRTs, dos TRS, que venham a cometer crime comum ou de responsabilidade, serão processados e julgados lá no Superior Tribunal de Justiça. E aí você vai me perguntar, professor, e caso eles tenham mandado prender ou sejam pacientes, né? Vamos mais na situação do paciente,